É, eu enviei um áudio ontem à noite falando da segunda etapa do projeto. Tem a segunda etapa e tem a terceira etapa. Só que o que acontece? Os planos de Deus são maiores e melhores. Desde que eu recebi o chamado em 2004, no ano de 2004, e eu neguei o chamado em 2005, ou seja, foram 6 anos foi no final de 2004, na metade de 2004 que eu recebi, na metade de 2004, na metade do ano de 2004 que eu recebi o chamado. Mas aí eu neguei, fui tentando entender durante mais ou menos 6 meses. Quando iniciou 2005, eu neguei o chamado, me tornei um ateu e abandonei aquilo, não ia fazer nada. E se eu tivesse mantido aquele mesmo pensamento que eu tinha, hoje talvez eu seria um ateu, rancoroso, raivoso, talvez estaria com problemas como eu tive recentemente, a qual eu fiquei quase paralítico, a qual eu fiquei quase morri. E não teria vivenciado tudo que eu vivenciei, teria sido muito prejudicial. Porque quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, não adianta a pessoa dizer que não quer. Não adianta a pessoa falar, eu não vou. Pode falar, mas vai ter consequências. Por exemplo, tem pessoas que foram escolhidas por Deus desde o ventre, desde antes do ventre, como por exemplo o caso de Jeremias e João Batista. Só que João Batista quis o chamado. João Batista foi para fundo. João Batista se dedicou muito. João Batista quis profundamente o chamado. Já Jeremias não. Jeremias, houve um momento que não queria falar. Houve um momento que ele disse para Deus que jamais iria falar em nome de Deus. Jeremias era um profeta chorão. Jeremias não queria anunciar. Jeremias não queria falar isso pro povo. Mas Deus falou, você vai falar, querendo ou não querendo. E Deus trabalhou na vida de Jeremias durante anos. Eu não sei quanto tempo durou o ministério de Jeremias. Eu sei que foi um ministério longo, de muitos anos. Não sei se foi 20 anos, 30 anos, 40 anos ou até mais. E Jeremias sofreu muito, foi jogado na cisterna, foi até que um monte de coisa aconteceu com Jeremias. Mas Jeremias, e outro também que não queria um chamado, Moisés falou, Moisés foi escolhido antes do ventre. Tanto que ele foi separado pra não morrer. E foi jogado no rio, acho que no rio Nilo, não sei. A qual ele se tornou príncipe do Egito, foi achado e se tornou um príncipe do Egito de acordo com os planos de Deus. Mas Moisés cometeu um homicídio. Moisés se afastou no deserto. Moisés disse que era um homem que provavelmente devia ser gago. Ele disse que não queria falar. E quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, Moisés não quis falar com o faraó e bateu o pé dizendo que não ia falar. E a ponto de Deus ter que mandar Arão. Quem foi falar com o faraó foi Arão, amado de Moisés, mas Moisés não foi. Então Arão se tornou a segunda voz de Moisés. Era tímido e Moisés não queria falar. Mas mesmo assim Moisés foi muito usado por Deus. Viu o que aconteceu no Monte Sinai? E Moisés não queria isso não, hein? Moisés não queria ser chamado assim. E tanto que ele bateu na rocha. Quando fala bateu na rocha, feriu a rocha, não quer dizer que ele simplesmente pegou um cajado e quando tinha que dar água pro povo, ele ficou com raiva de dar água pro povo e bateu numa pedra e por isso ele não entrou em Canaã. Isso é uma metáfora. Rocha quer dizer Cristo. E a tradução foi traduzida às vezes como pedra, foi traduzida às vezes como ele feriu a pedra, ele não deixou de dar água. Não. Ele praticamente feriu a Cristo e feriu a rocha verdadeira que é Deus. Ele tinha alguma coisa muito grave que ele cometeu, a qual as entrelinhas não contam. Por isso é necessário ler os apócrifos para saber o que aconteceu de tão grave que Moisés não entrou em Canaã. Mas mesmo assim, nos momentos mais difíceis de Moisés, quando todo o povo, não todo, mas metade do povo de Israel, digamos assim, ia apedrejar Moisés, metade do povo de Israel ia matar Moisés, armaram um complô contra Moisés,
e para matar Moisés, a ponto de até Miriam, que acho que é da família dele, ficou contra ele e ficou com uma lepra por mais de uma semana, e até Arão que é o maior parceiro de Moisés, ficou contra Moisés no final e sofreu muito por isso Arão. Ou seja, em um só dia morreu 23 mil pessoas, que abriu tipo um terremoto. E 23 mil pessoas caíram. Acho que foi 23 mil, não recordo, que veio a passagem. Mostrar pra você ver o tanto de gente que estava contra Moisés, que ia matar Moisés. Mas Deus deu livramento para Moisés e ele ficou 40 anos peregrinando no deserto, não entrou em Canaã, só avistou de longe, mesmo com os olhos, ficou com os olhos preservados, mesmo com 120 anos. E pra você ver, ele não queria tanto assim o chamado. Então Deus trabalha, por isso que a Bíblia fala que é Deus que efetua em você o querer e o efetuar. É Deus que faz o querer e o efetuar, não é o homem que escolhe. E a Bíblia fala que ninguém pode vir a Jesus Cristo se não for enviado por Deus o Pai. Porque Deus conhece cada um. Por exemplo, tem fariseu que, por mais que o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, há pessoas que resistem ao Espírito Santo. Tem pessoas que entristecem o Espírito Santo. Tem pessoas que têm o Espírito Santo e entristecem o Espírito Santo. E outros que têm o Espírito Santo, viram o reino vindouro, praticaram o bem, fizeram grandes obras e no final negaram a fé por causa de ganância e cobiça. Por isso que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por causa de ganância, cobiça e vaidade, negaram a fé e se apostataram e voltaram ao vômito. Eles se tornaram pior do que eram no início. Por isso que essa doutrina calvinista não dá muito certo de predestinação. Parte faz sentido, predestinação em parte faz sentido, mas outra parte tem a reciprocidade do ser humano. Como o ser humano interage com Deus. O ser humano segue a Deus, o ser humano obedece a Deus, o ser humano confia em Deus. Por isso que o maior mandamento é amarás a Deus de todos. O primeiro mandamento, amarás o Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Vê a parábola do bom samaritano que diz quem é o próximo. E Jesus disse: amarás os seus inimigos. Para ver como é que é a coisa. Se a pessoa só ama aquelas pessoas que só fazem bem, porque o maior exemplo é amar o filho, como um pai ama um filho. Só aí já dá para entender o porquê que Deus não extermina a humanidade que é mal, que é egoísta, que comete tantos pecados, porque ama um filho. Ninguém vai exterminar um filho só porque o filho está cometendo erro. Vai corrigir, vai dar oportunidade para ele se arrepender e vai deixar ele ter o livre-arbítrio. E vai tentar corrigir, como um pai corrige um filho. Vai ter um livre-arbítrio. Isso é a humanidade. A humanidade está tendo o livre-arbítrio de cometer o bem ou o mal. Mas eu vou encerrar o áudio por aqui. Eu ia falar só uma coisinha importante. Acabei conversando muita coisa. Eu finalizo o áudio aqui. Depois eu continuo em outro áudio essa conversa, porque esse áudio aqui já está com quase 9 minutos. Eu ia falar só um minutinho, só uma coisinha, e acabei estendendo demais. Mas relembrando, os planos de Deus são maiores e melhores. Eu sei que eu fiquei 15 anos crescendo na graça e no conhecimento, aprendendo e sofrendo muito durante 15 anos. No decorrer do último ano, foi tendo um desenvolvimento de novos projetos. E nos últimos 40 dias, pouco mais de 40 dias, é que teve uma recapitulação de todos esses anos, desde 2010, quando eu me converti em julho de 2010, até hoje. Recapitulei tudo que aprendi. E Deus fez grandes coisas, a ponto do Evangelho ser pregado com gestos, sem usar uma única palavra. Para quem conhece a pantomina no teatro, é quando não se utiliza nenhuma palavra. Quando se utiliza só, tipo como se fosse mímica. A ponto do Evangelho ser pregado com mímica, com gestos e com atitudes, a ponto de ser pregado com poucas palavras, a ponto de ser pregado grandiosamente em idiomas celestiais, em idioma da língua dos anjos, a qual o mundo vai ter interpretação, a ponto de ser pregado de várias maneiras,
usando principalmente a Bíblia, as Escrituras, filmes, documentários e séries, internet, rádio, TV, livros, forma impressa, boca a boca. Diversas formas o Evangelho foi pregado, e se o Evangelho será anunciado no mundo inteiro, e então virá o fim, porque o mundo inteiro vai ouvir tudo isso que está acontecendo. Muitos não entendem quando eu falo reality show. As pessoas perguntam, como que vai acontecer esse reality show? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão o áudio vai ficar muito grande. Se eu for contar como seria esse reality show. Mas seria algo parecido com o filme O Show de Truman. E com o filme O Inimigo do Estado. Quem assistiu o filme O Inimigo do Estado com Will Smith vai ter uma noção do que está acontecendo. Quem assistiu o filme O Show de Truman com Jim Carrey vai ter uma noção do que está acontecendo. Quem assistiu o filme Controle Absoluto, que é Olhos de Águia, com Shia LaBeouf, vai ter uma noção do que está acontecendo do filme Controle Absoluto, Olhos de Águia. E tem outros filmes também sobre coisas espirituais, como o filme Possuídos, que é um filme de 1998. O Show de Truman é de 1998. O Inimigo de Estado é de 1998. Ou seja, 1998 foi uma data marcante no cinema para mim, a qual saiu 3 filmes que marcaram minha vida. Então quem assistiu o filme Possuídos de 1998 vai ter uma noção do que está acontecendo. Ainda tem outros filmes e séries como Black Mirror, série Pessoas de Interesse, que fala sobre uma inteligência artificial que monitora toda a cidade, que é chamada de A Máquina, e outra inteligência artificial chamada de O Samaritano. Quem já assistiu também o filme novo do Missão Impossível, onde fala da entidade, é semelhante a isso. Imagine uma entidade, uma inteligência artificial chamada entidade que controla todas as rádios. Imagine o Grande Irmão do livro 1984 de George Orwell. O Grande Irmão, o Big Brother. O Big Brother do livro 1984, que tem o filme 1984 versão preto e branco, e tem o filme mais recente. Quem assistiu o filme 1984 vai ter uma noção do Grande Irmão, a qual utiliza teletelas para monitorar tudo e todos. Então tem o Grande Irmão, tem a entidade e tem o arquiteto da Matrix, que está na internet. O arquiteto da Matrix, quem já sabe, se viu Matrix, no final do filme Matrix, quando o Neo conversa com o arquiteto, vai saber que o arquiteto da Matrix controla toda a internet. Então tem o Grande Irmão, Big Brother, tem a entidade, que é a inteligência artificial, tem o arquiteto da Matrix, e quem já assistiu a série Jogos Vorazes lembra do Sr. Snow. Quem já assistiu a série Jogos Vorazes, que é tipo um reality show, que acontece num bairro, em cerca de 12 ou 13 bairros, distritos, e um distrito escolhido especificamente, a qual tinha a atriz Jennifer Lawrence nas primeiras edições. Lembra que tinha o Sr. Snow. Então tem o Sr. Snow também, que controla tudo isso. Eu usei esses exemplos cinematográficos, poderia citar também o filme V de Vingança, a qual tem a máscara do Anonymous, que é muito representativo para isso, entre muitos outros filmes, e que a qual alguns foram utilizados até de forma negativa, por exemplo, como o filme Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante fala de esquizofrenia, fala de outras coisas, mas só que assim, quem lê o livro de John Nash, eu vi só trechos do livro, é diferente do filme. O filme reflete que tudo é loucura, que tudo é delírio, que tudo é paranoia, mas o livro conta umas coisas que o filme não conta. Por exemplo, os agentes do sistema era durante a Guerra Fria. Nem todas as cenas dos agentes do sistema necessariamente era delírio. E nem todas as mensagens subliminares que ele viu nas revistas, a qual ele foi juntando diversas revistas e jornais, a qual ele viu diversas mensagens subliminares, nem tudo aquilo ali era delírio como o filme passa. Realmente existem mensagens subliminares em revistas e jornais. Um exemplo muito disso é o livro O Apanhador do Campo de Centeio, a qual o filme de 1997 chamado Teoria da Conspiração com Mel Gibson retrata isso. Fala do filme O Apanhador no Campo de Centeio, a qual foi utilizado palavras de gatilho, a qual o assassino que matou John Kennedy, o presidente John Kennedy dos Estados Unidos, recebeu um gatilho do livro Apanhador do Campo de Centeio. O assassino que matou John Lennon recebeu um gatilho do apanhador do campo desse livro, que é o Apanhador do Campo de Centeio. E diversos
assassinos que mataram pessoas em escolas, em outros lugares dos Estados Unidos, receberam o gatilho desse livro. Parece teoria da conspiração, mas é só um exemplo de um livro. Existem milhões e milhões de livros com palavras de gatilho. Milhões e milhões de revistas, jornais, com mensagens subliminares, da qual eu chamo de Operação Monarca. Então essa Operação Monarca é uma continuação do Projeto MK Ultra. O Projeto MK Ultra é de controle mental da CIA, foi comprovado que realmente o sistema utilizou o Projeto MK Ultra. Eu te pergunto, se controlar algumas mentes na década de 70, quem disse que o projeto acabou? Será que não está continuando com o Projeto Monarca? Então fica essa pergunta. E junto a todos esses sistemas de tecnologia, reconhecimento facial, microchip, um monte de coisa que está acontecendo aí, como microchip, nanochip, a qual começou desde com códigos de barra, passou para cartão de crédito, passou para Pix, entrou no dinheiro digital, teve passaporte sanitário, documentos digitais, que é os documentos digitais que estão agora como RG digital, CPF digital. Na Europa tem um bilhete que é digital, passaporte digital, e está continuando pelo mundo todo. A China já é totalmente tecnológico. A China tem pagamento com a palma da mão, a China tem reconhecimento facial em quase todas as câmeras. E o que acontece na China, acontece no Brasil. Os principais laboratórios do sistema, o Brasil é um laboratório do sistema, e a China é outro laboratório do sistema, o país da China é outro laboratório do sistema. E tem alguns países da África que também são laboratório do sistema, e países muito pobres da África que são laboratórios do sistema e roubados recursos naturais. Então tem alguns países que são laboratórios do sistema, a qual eu não vou mencionar agora. E tem alguns países e algumas cidades-chave, como por exemplo a cidade de Londres. A cidade de Londres tem um pequeno território dentro da cidade de Londres, onde controla o poder financeiro. Esse território ele é desvinculado de toda a Inglaterra e de todo o estado de Londres e de toda a cidade de Londres. Esse território ele tem lei própria, e esse território tem as próprias leis, e a qual controla todo o poder financeiro mundial. É um território que controla o poder financeiro. Tem um território em Washington DC, onde é desvinculado do estado de Washington e dos Estados Unidos. Esse território, pequeno pedaço de terra, tem lei própria e é considerado uma próprias leis, a qual controla todo o poder militar mundial, a qual controla a OTAN e grandes países mundial. Washington DC. Ou seja, então a capital de Londres controla o financeiro, a capital de Washington DC. E o religioso é o Vaticano. O Vaticano é considerado o menor país do mundo, mas isso ninguém vai te falar. O Vaticano não é somente um lugar dentro de Roma, um pequeno território dentro de Roma. O Vaticano é considerado o menor país do mundo, fica dentro da Itália, em Roma, mas tem próprias leis, não se remete às leis da Itália, e o Vaticano tem leis próprias e controla o poder religioso, a qual controla bancos, como bancos centrais dos bancos centrais, que é o BIS, controla tem os jesuítas que controlam o poder militar mundial, tem vínculo com os sionistas que controlam grandes famílias, com os Illuminatis que foram fundados em 1776, mas já remete a uma ordem da antiga serpente que vem desde antes dos sumérios. Tem vínculo com os globalistas, grandes poderes globais, com o califado islâmico, com a família Pahlavince, que controla o Irã, que é os xiitas, a qual metade do pessoal do Irã é sunitas. E sunistas, querendo que os evangélicos não acreditem, tem vínculo com a família abrâmica. Os sunistas vêm de Ismael ou seja, tem Abraão, aí teve Isaac, e de Isaac veio Jacó, e veio o povo de Israel, e tem os cristãos, e tem os católicos, evangélicos, ortodoxos. Só que tem de outro lado, tem Esaú e Ismael. Esaú e Ismael vêm os árabes, vem o povo da Palestina, e vem os chamados sunitas. Só que paralelo aos sunitas, foi incluído os xiitas. E xiitas vem a ver com persas e babilônicos, medo-persas e babilônicos. E esses xiitas
são terríveis. É cerca de 20% do pessoal dos muçulmanos, do islamismo. Esses xiitas têm a ver com persas e babilônicos. E esses daí decapita cristão. Esses daí são terríveis. Esses daí mata cristão mesmo sem dó e sem piedade. Por isso tem que saber diferenciar um e outro, se é sunita ou se é xiita, e se é da família abrâmica ou se é dos persas e babilônicos. Não pode generalizar todos os muçulmanos e sair criticando todo o islamismo. E assim como qualquer religião, tem budistas que têm muito conhecimento. Siddhartha Gautama era uma pessoa comum, como eu e você. Só que ele atingiu a iluminação. E Siddhartha Gautama tem muito conhecimento, ele não é Salvador. Siddhartha Gautama nem se intitulava, era praticamente um príncipe que viveu na pobreza, jejuou, teve muito conhecimento e ensinou grandes coisas. Tem muita coisa sobre ego, desapego, paz interior, conhecimento zen. A coisa já vem desde o pessoal do hinduísmo. E o hinduísmo tem grande conhecimento também, os pessoal dos hindus. Não pode se criticar tudo. Quem leu um pouco do Bhagavad Gita e quem leu os antigos livros dos Vedas, a qual deu origem ao hinduísmo, os Vedas têm conhecimento profundo. Então a pessoa não pode sair criticando todas as religiões sem ter uma noção do que se trata cada uma das coisas. Tanto o hinduísmo como o budismo, o islamismo e muitas outras religiões, ele tem conhecimento profundo. Tem coisa que é alienação. Tem coisa que é sistema religioso, doutrina de homens. Mas tem outros que são conhecimentos, que retratam coisas de Deus, como por exemplo, amor ao próximo, a busca pela verdade, justiça, liberdade, igualdade, humildade, sabedoria, fé, espiritualidade, entre outras coisas que apontam para Deus, mas está embutido em outras religiões. Por isso o maior mandamento é amarás ao próximo como a ti mesmo. Assim você cumpre o primeiro mandamento junto, amando a Deus. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Por isso tem muitas pessoas que até mesmo ateus, tem ateu que infelizmente é servo do sistema, tem ateu que é ignorante, tem ateu que é julgador, tem ateu que é hipócrita. Mas tem ateu que é pratica mais amor ao próximo do que muito evangélico e católico ou qualquer religião. Tem ateu que ama o próximo, tem ateu que pratica boas obras. E tem ateu que inconscientemente chama de o todo, chama de o primeiro motor, chama de o universo, fala que o universo vai dar poderes para ele, a qual de certa forma ele fala de Deus de uma forma diferente para não se submeter ao sistema religioso. Agora ele é ateu do sistema religioso, mas ele pratica amor ao próximo, o que está escrito em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4 descreve um exemplo específico de amor ao próximo. Ali o apóstolo João fez uma descrição de amor ao próximo, fora muitas cartas do apóstolo Paulo. Mas o áudio já ficou muito longo mesmo. Esse áudio aqui fala muita coisa. Nossa, eu estou falando aqui há 23 minutos e 20 segundos agora. Então eu finalizo o áudio aqui. Fica na paz. Espero que você tenha paciência para ouvir toda essa conversa. Tem muitas coisas que eu queria falar aqui, que eu queria dar mais de 1 hora de áudio. Mas eu prefiro finalizar agora. Fica na paz de Jesus Cristo. Se você está se sentindo injustiçado por seguir Jesus Cristo e ver o mundo te julgando, te condenando, se você vê que sua família está contra você, se você vê que até mesmo autoridade, seja polícia, mídia, governo, estão contra você, e a própria religião que se diz cristã, em grande maioria são muitos fariseus modernos, hipócritas, religiosos falsos que ficam contra. Por isso, assim como foram cortar a cabeça de João Batista e colocaram numa bandeja heróis e outros, mas existem verdadeiros seguidores a qual seguiram Jesus. E não João Batista tinha seguidores até o momento de Jesus. Depois disso, ele apontou o caminho para Jesus. Por isso, não é para fazer pessoas parecidas com João Batista ou parecidas com Elias, com o profeta Elias. É para fazer pessoas parecidas com Jesus Cristo, semelhantes, pessoas parecidas com Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. Não é para ter discípulo de qualquer pessoa que seja, de qualquer pastor, apóstolo, profeta nenhum. É para ter discípulos de Jesus Cristo.
Então, se você se sente injustiçado, lembra da pergunta que Pedro fez: Mestre, e esses que te seguiram, o que vão ganhar? Jesus Cristo falou: receberão 100 vezes mais nessa vida ou na próxima. Mas lembrando que não servimos a Deus por dinheiro ou por bens materiais, nem por obrigação, nem por interesse, nem por qualquer outro tipo, que não seja por obrigação ou por interesse, mas por amor. Por amor ao próximo e por amor a Deus e por amor a Cristo Jesus. Então continue firme na fé. Não se desanime por causa das provações, pois é a partir da perseguição que a igreja vai crescendo. Quanto mais perseguida a igreja for, mais ela vai crescendo no mundo todo, a igreja verdadeira. Tem remanescentes fiéis, tem cristãos verdadeiros, tem pessoas verdadeiras. É uma minoria ainda, mas existe a igreja verdadeira. E o mundo verá isso. E as outras religiões, ateus, outros povos, línguas, nações e tribos vão ver isso nos cristãos verdadeiros, seja 144 mil, seja 2 testemunhas, seja remanescentes fiéis, seja igreja verdadeira. O mundo vai ver isso e vai acontecer um grande avivamento, a qual muitos vão se converter, e assim vai se cumprindo a profecia de Joel, a qual Deus vai derramar de seu Espírito sobre toda a carne. E jovens profetizarão, velhos terão sonhos. O mundo vai acontecer um grande avivamento. Só que infelizmente, mesmo após esse avivamento, muitos vão se apostatar da fé, e o amor de muitos vai se esfriar. E Jesus Cristo mesmo disse: se o Filho do Homem voltasse, demorasse mais para voltar, será que acharia fé na terra? Então fica a pergunta: vamos perseverar, mesmo sem ser por obrigação? É claro que temos que obedecer a Deus, independente de qualquer coisa, ser obedientes, mas não seja por obrigação, nem por interesse nenhum, mas por amor. Amor a Cristo, amor ao próximo, e viver em verdade e em espírito, em amor incondicional, sendo igreja, corpo de Cristo, não somente em templos. Pode utilizar todos os meios, internet, TV, rádio, onde for, por enquanto, até o momento da censura do anticristo. Utilize todos os meios, pessoalmente, nas praças, nas avenidas, pessoalmente. Seja testemunho vivo. Fica na paz, muita fé e perseverança. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos planos. Essa mensagem foi de uma conversa impactante e reveladora do peregrino mensageiro Roberto Fabrício. Questionando: e se tudo o que você sabe for um roteiro encenado? Este áudio urgente de 29 minutos do Roberto Fabrício sobre o chamado divino, mandamentos e a grande conspiração do sistema que controla a sua mente. Prepare-se para questionar tudo o que você vê, pois a realidade ao seu redor pode não ser real. O verdadeiro propósito, o chamado divino. Entenda a missão real de quem serve a Deus sem filtros ou mentiras religiosas. A mensagem central, os mandamentos de Jesus Cristo como você nunca ouviu antes na pregação do Evangelho. Vivência real, histórias e experiências diretas de quem caminha na fé e enfrenta o mundo. A Matrix do sistema, ficção ou realidade. Filmes como O Show de Truman, Matrix, 1984 e Black Mirror foram avisos que você ignorou. Controle total, como cidades, religiões e a tecnologia formam a engrenagem oculta do apocalipse moderno. E se eu te disser que a tela que você usa para ler isto agora foi desenhada exatamente para te manter dormindo? Ou será que você realmente escolheu estar aqui, ou apenas leu o roteiro que escreveram para o seu dia? E se tudo o que você sabe for um roteiro encenado? Você foi chamado para algo muito maior do que apenas ocupar espaço neste mundo.
Neste áudio imperdível de 29 minutos, o peregrino mensageiro Roberto Fabrício traz revelações profundas sobre o verdadeiro chamado e a missão de quem serve a Deus, destrinchando os mandamentos de Cristo com experiências reais de pregação do Evangelho. Mas prepare-se para ter sua mente ativada, cruzando referências explosivas de obras-primas como O Show de Truman, 1984 de George Orwell, Black Mirror e Pessoa de Interesse. Este registro destrói a ilusão do cotidiano e expõe como as cidades, as religiões e o sistema operam em uma engrenagem oculta rumo ao apocalipse. Ouça com atenção e desperte. Eu, Roberto Fabrício, vou finalizar agora esse vídeo, a qual mencionei o meu áudio com uma mensagem a qual gravei, a qual vocês ouviram agora anteriormente, e vou finalizar com duas músicas. São duas músicas que eu compus e gravei entre o ano de 2010 e 2012. A primeira música se chama Liberdade e Sentimento. Eu escrevi a letra e quem fez o beat e a base instrumental de rap foi o meu amigo Leonardo Lins, que é músico, e ele fez a base no computador, o instrumental. Eu escrevi a letra e gravei as duas músicas no estúdio CHS Estúdio do Christian Senzuki, entre o ano 2010 e 2012. Primeira música, Liberdade e Sentimento, e segunda música, A Arte, o Tempo e o Vento. Escutem essas duas músicas e finalizo o meu vídeo após essas músicas. Gratidão a todo mundo e fiquem na paz de Jesus Cristo. Aqui quem fala é Roberto Fabrício, o peregrino mensageiro. Só por um segundo paramos o mundo. O flash da câmera é o brilho da lembrança, que na fotografia tem tristeza ou alegria. Segredo do tempo, valor do sentimento, assim compreendo. Momento de ódio, depois vem o remorso. Às vezes só o amor cura qualquer dor, renova a esperança, acende a chama. Chega de matança, pudor e vingança, é só dinheiro e negócio. Cadê o amor ao próximo? Sei que é difícil, mas não impossível. Sair da rotina, procurar mudar de vida. Agora é a hora de ficar ou ir embora, ser feliz e viver, ou ter medo e esquecer. Sistemas gananciosos manipulam os relógios. Hora de acordar, vai rir ou chorar. Induzido a gastar, dinheiro tem que ganhar pra depois poder comprar. Descobri a verdade, busco a felicidade. Aprisionado na cidade, gritei por liberdade. Dizer e fazer, viver e querer sem deixar de crer. Falar e pensar, estar em um lugar onde sonhei em chegar. Dizer e fazer, viver e querer sem deixar de crer. Falar e pensar, estar em um lugar onde sonhei em chegar. A vida é um reality show produzido por Deus, onde você é observado por pessoas ao redor e anjos do céu. E nesse teatro da vida real, pense diferente, busque liberdade. Será excluído da novela da sociedade. Agora é livre pra dirigir o filme da sua vida, aceitando as críticas, enfrentando o opressor. E seremos perseguidos por não ser mais um produto humano. Eles podem até tentar calar a minha voz, podem amarrar as minhas mãos e os meus pés, mas não podem prender o meu espírito que está livre. Eu posso sentir a guerra interna, onde a mente se rende, a tristeza da alma, meu coração se alegra com o sorriso da face, enquanto as lágrimas escorrem no rosto das pessoas que venceram a batalha que é viver. E os poetas se arriscam atirando palavras e versos que bailam em meio ao caos desse mundo, tentando resgatar uma vida, que no caminho possa encontrar a verdade. Dizer e fazer, viver e querer sem deixar de crer.
Falar e pensar, estar em um lugar onde sonhei em chegar. Dizer e fazer, viver e querer sem deixar de crer. Falar e pensar, estar em um lugar onde sonhei em chegar. Quando éramos crianças, queríamos ser adolescentes. Quando éramos adolescentes, queríamos ser adultos. Quando somos adultos, queremos ser o que deixávamos de ser, e por medo de perder não conseguíamos vencer. Depois de alguns anos temos pouca ou muita idade, vivendo momentos de mais, outros de menos felicidade. Mas o tempo sempre ensina que é preciso viver a própria vida. Todos seguem caminhos diferentes. Talvez nos encontraremos lá na frente. Não podemos deixar de sonhar. Ter esperança quando quiser mudar. Ontem já se passou e hoje não sei quem sou. Amanhã só Deus sabe qual será a nova arte. A missão de um artista é representar a vida para que todos possam ser, ler, ver, ouvir e sentir, e pouco a pouco ir desvendando os mistérios do tempo, que suave como o vento vai passando várias fases. Começando um drama de outono, depois um romance de primavera, seguindo para uma triste tragédia em noites frias de inverno, até virar uma comédia musical em dias quentes de verão. Todos seguem caminhos diferentes. Talvez nos encontraremos lá na frente. Não podemos deixar de sonhar. Ter esperança quando quiser mudar.